vão todos? Sejam bem-vindos a este evento do projeto Feiras do Livro. Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, da Escortece Editora. Imprimimos, comercializamos e editamos livros desde 1982. No evento de hoje, recebemos a autora Del Saraiva, que publicou os livros Depois das Estações, História que nem sempre as mães contam, e o grande lançamento de hoje, O Homem Translúcido no Tempo da Inteligência Artificial. Os 3 livros podem ser adquiridos na Galeria do Livro. Acesse galeriadolivro.com.br. O link ficará presente durante todo o evento no nosso chat. Também queremos avisar que se você quiser fazer uma pergunta para a Del, ou então quiser a palavra para parabenizá-la, enfim, você pode colocar o seu nome completo no chat, e daqui a pouco vamos adicionar os microfones um de cada vez, para não criar nenhuma bagunça, ok? Olá, Del, tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde, prazer falar com vocês aí, prazer para todo mundo que está por aí. Prazer é nosso, viu? Parabéns pelo lançamento, viu? Obrigada. Eu estava ansiosa por esse momento aí com vocês. Que legal. Para botar o livro aí. Certo. Lembrando que depois ele vai ficar gravado na TV Livro aí nos próximos dias, para que outras pessoas também possam nos assistir. Del, vamos começar falando um pouquinho de você. Quem é a Del Saraiva, a Deolinda, que usa o nome artístico de Del. Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou jornalista, sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro e trabalhei durante anos em jornais no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Conservatória, que é a cidade das serestas, das serenatas, que fica aqui no sul do Rio de Janeiro, uma cidade histórica colonial. Eu sou divorciada, eu tenho 2 filhas, tenho 3 netos, 2 netas de 11 anos e outro de 8 anos, a Alice e Júlia, e um netinho, Miguel, de 2 anos. Minhas filhas se chamam Helena e Isabel. Como eu tenho um nome que não é muito comum, Deolinda, então eu optei por escolher nome de filhas bem tradicionais, bem clássicos, para não dar margem de apelidos nem de confusões, entendeu? E são maravilhosas minhas filhas. Não estão aqui não, ainda não entraram. Que legal. Creio que daqui a pouco elas entrem aí para presentear a mãe. Todo mundo trabalhando, tá todo mundo Ah, trabalhando. sim, normal. Mas depois elas assistem aí à vontade. Deolinda, eu gostaria que você falasse também, você falou que é jornalista, eu sei que você trabalhou em alguns meios de comunicação. Como que foi a sua carreira, primeiramente, jornalística? Bom, eu comecei no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Eu era, na realidade, funcionária pública. Eu fiz um caminho inverso. Eu saí do funcionalismo público, abandonei, né? Eu era funcionária federal, e fui ralar nas redações, porque era o meu sonho, era o que eu queria fazer, era o que eu gostava de fazer. Então, eu comecei no Jornal do Comércio, dali eu fui para a Revista Veja, depois eu fui para a Folha de São Paulo, todos sucursais do Rio, né? Trabalhei, enquanto eu estava no Jornal do Comércio, eu trabalhava também para o Correio Brasiliense, e fiz uma carreira assim legal no jornalismo econômico. Aí depois eu montei uma agência de produção de textos de jornalismo, e foi o que me permitiu mudar para a Conservatória, que era meu sonho, porque eu venho para cá desde criança, eu conheço essa cidadezinha aqui desde que eu tinha 9 anos. Eu conto isso na minha biografia, que você acha que já leu. Então, basicamente, minha carreira se fez dessa forma, entendeu? E a minha libertação para poder me tornar escritora foi justamente por fazer a transição da profissão de jornalista para a carreira de escritora, que eu não sei se algum de vocês aí já trabalhou na profissão, é uma coisa muito difícil. Nós, jornalistas, nós temos uma dificuldade imensa de escrever desamarrada daquele colete, né, que o jornalismo nos impõe, porque o texto jornalístico é diferente, você não usa adjetivo, você não emite opinião, e para você escrever você tem que inventar, você tem que se soltar a imaginação. Foi um pouco difícil, mas estou conseguindo, estou indo aos pouquinhos. Joia. Agora eu tenho uma pergunta também, ainda para o seu lado profissional. Você é colunista de economia, e é sempre
É sempre a parte que os jornalistas fogem, né? Mas é a melhor, eu acho. Foi por gosto, opção, porque foi a oportunidade que surgiu? Como que você foi para a economia? Foi oportunidade. Eu nem lia nada de economia. Eu era assessora de imprensa no antigo DNR, né, federal. Tinha terminado a faculdade, fiz concurso interno, passei, eu entrei com 18 anos lá. E o assessor de imprensa que assumiu trabalhava no Jornal do Comércio. E eu dizia para ele, me dá uma chance. Deixa eu fazer um teste lá. Não, porque eu trabalhava 4 horas por dia, 5 horas por dia, assessoria de imprensa. Aí um dia, de tanto encher o saco dele, ele disse assim, vai lá. Tem uma vaga lá para cobrir empresa. Se você se entender lá, em uma semana, se você se firmar, a gente te contrata. E aí eu fui pegar o Jornal do Brasil na época. Tinha uma página que dizia Histórias de Sucesso. E estou com uma amiga aqui, ó, que foi quem me indicou para a Folha de São Paulo, está ligando aqui. Eu acho que ela está querendo saber agora o ID do negócio. Eu viro a Lobato, daqui a pouco eu atendo. Certo. Então, e aí eu fui para o Jornal do Comércio, mas antes, na véspera, no dia anterior, eu peguei essa página do JB, era uma página inteira patrocinada pelo Banerj, Histórias de Sucesso de Empresas. E tudo que era afirmação eu transformei em pergunta. O faturamento da empresa em não sei o que foi de tanto. Ele cresceu não sei o quê. Quanto foi o faturamento da empresa no ano passado? Quanto ele cresceu esse ano? A empresa tem projeto... Então, eu fui com uma pauta desse tamanho para o jornal e foi assim que começou, entendeu? E depois, em um ano, eu já estava firme lá, eu larguei, eu simplesmente abandonei o serviço público, a revelia da minha irmã que está aí me assistindo, do ex-marido na época. Você é louca, larga serviço público. Fui ganhar muito menos, mas valeu a pena. Quer dizer, isso que você me perguntou, como foi que começou, né? A economia. Então, aí eu peguei o gosto. Eu peguei o gosto pela economia, porque eu fazia jornalismo macroeconômico. É uma área fascinante, porque a economia está misturada na política, né? Uma coisa é indissociável da outra. Você não faz uma boa política se você não tiver um bom suporte econômico. E fiz uma carreira legal no jornalismo econômico também. Bacana, bacana. Del, me fala uma coisa agora. Por que você... como que foi a transação de autora de jornalista para autora? Você falou que foi um pouco difícil, é uma parte difícil mesmo. E aí, como que foi você falar, eu quero ser escritora a partir de agora? Bom, na realidade, eu queria ser escritora desde os 14 anos. Porque aí eu fazia poesia, eu tenho um monte delas guardadas. Lendo agora, dá até vontade de chorar, de tanta porcaria que a gente escreve, mas estão guardadas. Então, eu sempre quis. O jornalismo foi, de certa forma não, foi total, uma realização disso, dessa vocação, né? Mas, como eu falei, é uma profissão que te amarra. Então, eu fiquei com aquilo. Eu não consigo, eu sou uma pessoa muito ativa, eu não consigo ficar parada. E quando a pousada, depois de 17 anos que eu passei para minha filha, eu disse, vou fazer o que agora? Aí eu viro a Lobato, essa amiga, que acabou de telefonar aqui, ela foi e disse, Del, vai escrever, vai fazer aquela fazenda lá que a gente conheceu, da casa de 365 janelas. Aí eu, isso é verdade, eu já tinha história na cabeça, porque eu acompanhava justamente, porque eu levava os hóspedes na fazenda e conversava com os herdeiros. Tinha uma senhorinha lá de cabeça branca, a dona Adélia, já faleceu, e ela contava aquelas histórias de reprodução de escravos, do que tinha acontecido, que trouxeram uma tribo de angolanos para reproduzir na fazenda, e que cada um tinha 7 mulheres. Ela contava aquela história toda. Aí eu fui repescar tudo isso, e só que na época eu vira, ela tem livros publicados por grande editora também, e ela fez até uma ponte para apresentar para a editora lá dela, mas eles queriam que eu fizesse um livro histórico. E eu não queria fazer um livro histórico, eu queria fazer uma ficção, porque hoje a Fazenda tem 200 herdeiros. Meu Deus. Na época, há 2 anos, eram 160 e poucos, porque eles vão morrendo, estão ficando velhos, aí vem netos, vem bisnetos, vem... né? Então você nunca vai conseguir se entender.
É uma fazenda onde eles filmaram a novela Terra Nostra, né, naquela época, e na época a TV Globo ofereceu 1,5 milhão para reformar a fachada, para recuperar a fazenda e continuar filmando lá. Não, minto. A TV Globo queria reformar a fachada. Eles pediram 1,5 milhão de aluguel. Nossa, olha só. Da novela. Então eles não se entendem. Se eu fosse fazer um livro histórico, o livro não ia sair nunca. Porque imagina você ter que conversar e ter o acordo de 100 e tantos herdeiros. E eu disse, não, deixa então eu vou me virar e vou fazer ficção. Ficou um livro legal. Eu peguei um pouco a parte histórica toda, que eu pesquisei bastante, e criei os personagens em cima das histórias que eu via, do que eu conheci, né? E o final que eu dei para a Fazenda, tem um amigo aqui, Mauro, que está aqui, lendo, da Gisele, Manel, estou cheio de leitores aqui, de pessoas que já leram meus livros. Então, a partir desse livro, que foi assim, eu escrevi o livro em 4 meses e meio, 5 meses, sabe? Aquela coisa que vem. Aí eu disse, é isso que eu quero da vida. E em 2 anos eu fiz 4 livros. Nossa, que sonho, hein? É. Que dedicação. Dá para perceber que a Adele é uma pessoa super dedicada em tudo aquilo que ela faz. Não, mas agora é paixão mesmo. Bacana. Eu estou agora muito envolvida nessa coisa de divulgação e estou sem tempo de sentar para escrever. Entendi. E isso está me incomodando um pouco, porque eu estou com as histórias na cabeça aqui, umas coisas que eu quero fazer, e não está dando tempo, entendeu? Porque ou você divulga ou você escreve, né? Sim. Essa é uma dificuldade do autor brasileiro, né? Bom, nós temos uma pergunta agora do nosso editor, aqui da Scortese, o senhor João Scortese. João, fique à vontade. É uma curiosidade, tá, Del? Você está em conservatória, não é isso? Isso. Então, eu tenho uma grande amiga, que é nossa autora, com 2 livros publicados, Viúva do Magro, do MPB4. Ah, Mônica. Minha amiga. É sua amiga? Eu adoro, nossa, não a vejo há bastante tempo. A Gisele está aqui, amiga dela também. Oi, Gisele, tudo bem? A Mônica é uma pessoa queridíssima. Ela é poeta e o livro do Magro é publicado pela Scortese. Quando falou conservatório, eu falei, não tem erro. Segundo a Mônica, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. É verdade. Conservatório é uma aldeia. E ela me conta cada história, né? É muito bacana. Eu estou aqui no celular tentando localizá-la para entrar no seu lançamento. Eu acho que eu mandei até mensagem para ela. Tá ótimo. Mas que bom. Se você estiver com ela por aí, fala com ela que a gente está com saudade, que ela tem que aparecer aqui. No celular, mas ela está sempre cantando, né? Sempre dando aula. É verdade. Mas eu vou localizá-la. Ok, Jaquim. Obrigado, viu, Del? Imagina, que isso. Obrigada a você. Muito bem. Del, agora eu quero que você fale para a gente um pouquinho sobre o seu livro Depois das Estações, que é a sua autobiografia. Isso. Então, Depois das Estações foi o segundo livro. Eu fiz depois eu escrevi, todos eles estão editados como 2020. Mas foi quando eu aprendi o caminho das pedras para fazer edição própria, para achar a diagramadora, a capista, essas coisas todas. Mas eu escrevi esse livro em 2019, logo depois que eu lancei A Casa de 365 Janelas, e porque eu acho não, tenho certeza, que a minha história, quase todas as mulheres aqui, todo mundo tem um pouco de história de superação. Eu vim de umas dificuldades muito grandes, passei por muita coisa difícil na vida. E chegar onde eu cheguei, sem o apoio necessário, né? Às vezes muita coisa de família, não vou contar, porque senão eu vou ficar falando aqui e o pessoal vai perder o interesse no livro. Se bem que todo mundo que está aqui já leu. Tem pouca gente hoje. E aí, então foi quase uma catarse esse livro, sabe? É uma coisa que eu queria mostrar de superação, meio que autoajuda. Também não tenho nada contra a autoajuda. Acho que qualquer livro, se ele for bom e te ajudar, ele está cumprindo a função dele. Qualquer história sempre vai te ajudar de alguma forma.
Então, eu escrevi depois das estações, que é justamente porque das estações. São as várias estações da vida. Eu devo estar na penúltima, sei lá. Tomara que ainda tenha várias aí pela frente. E eu morei ao longo da vida, ao longo de bairros da ferrovia da Central do Brasil. Porque minha mãe trabalhava na Central, tinha que pegar o trem e a gente tinha que morar perto das estações. Por isso é a origem do nome, entendeu? Que bacana. E até a capa, né? Que é uma menininha na ferrovia. Eu achei muito bacana. Aí, a capista é Ai, Jesus, deu um branco na cabeça. É de Juiz de Fora, sobrinha de uma grande amiga, que é a Leda Maria Braga, a capista. Sim. A Leda, tem outra amiga aqui. A Leda, ela é de uma inspiração. Essas capas que vocês têm aí, todas foram feitas pela Leda. E eu disse a ela, Leda, bota uma menina de roupinha simples, de 5 anos de idade, assim, olhando para uma linha do trem no infinito. E ela captou uma coisa que eu escrevo no livro, que ela não sabia, que é essa névoa, esses pinheiros. Eu até chorei quando eu vi a capa do livro. Né? Esse impacto que lembra aquele filme A Lista de Schindler, não é ele? Que é preto e branco, tem uma menininha de vestido vermelho, tem uma coisa assim. Nem sei se ela tinha visto o filme, ela é uma garota nova. Então, aí foi isso. Esse livro foi assim e me realizou muito escrever. Mas engraçado que é um livro que eu nem faço propaganda demais dele quando eu tenho que falar para as pessoas. Entendeu? É a minha vida. Aos poucos as pessoas vão conhecendo. Bacana. E aí depois você partiu para o mundo dos contos. Você escreveu Histórias que nem sempre as mães contam, que eu achei um título muito bacana. Na hora corri atrás para saber sobre o que se tratava e achei a ideia genial. Que bom. Pois é, teria até mais contos. Eu acho que conto, para mim, é mais difícil de escrever do que romance. Porque você tem que condensar uma história, né, num espaço menor. Então, foi mais difícil esse livro para escrever. Até do que, não sei, do que da inteligência artificial, não. Mas, então, eu queria fazer em cima de histórias. Nós somos aqui em conservatório, uma parte, todo mundo é veterano. Todo mundo, a gente, como é que é? Madura mais tempo, como diz a amiga minha. Né? Esse negócio de terceira idade, isso é muito... Então, todo mundo discute essa coisa de ser mãe, de ter filho, de não ter filho. Eu tenho amigas com filhos, tenho amigas sem filhos, e tem gente que optou por não querer ter filho mesmo, e é uma opção de vida, e tem aquelas que têm e passam por problemas, por dificuldades, os filhos viajam, os filhos vão embora, os filhos... Então, eu quis contar, montei algumas histórias em cima de histórias que eu ouvi de mães. Esse título até foi bem discutido entre as amigas aqui, aí até que surgiu esse nome aí. Você que chegou a ler os contos? Eu dei uma folheada sim. E é possível... Você chegou a ver alguma coisa, não? Cristiane, não, tá vendo? Acho que ela... Oi, Del. Não consegui ver ainda não, mas eu quero saber quais são essas histórias que as mães não... Depois eu vou pegar para ver. São 6 contos, cada um assim, tem, por exemplo, um é narrado no presente, o primeiro, A Doce Senhora, né, que é a história de uma senhora de 92 anos, e que tem uma filha de 60 e poucos, e a filha tem Alzheimer, e ela tem que cuidar da filha. Então, porque eu tinha visto uma notícia no jornal de um pai que se internou num asilo para cuidar do filho com Alzheimer. Então, ele foi para o asilo com o filho. Isso me impressionou, sabe? Aí eu fui e montei essa história aí, só que ela não foi para o asilo, elas estão dentro de casa, elas vão ser filmadas numa reportagem aí. Então, isso é tempo presente. Depois eu fiz um outro conto, que é em primeira pessoa, que é O Amante Árabe, de 2 amigas, e uma que reencontra a amiga 20 anos depois. E aí eu não vou contar, porque senão tira a graça do conto. Depois eu fiz outro, que tem o narrador, e é um plágio de mim mesma, do que está na minha biografia. Eu transformei em contos uma parte da história que eu vivi. Depois tem outro que é Os Potes de Nazaré,
porque eu conheço muita gente com mania de Tupperware, que não pode perder a tampa, o quadro tem que estar todo alinhado na parede, que tem toque, que tem... Entendeu? E a Nazaré inferniza a vida do marido e do filho, e passa a crise do casamento, então esse é mais engraçado. E por último eu fiz uma conversa, um bate-papo de bar entre 5 mulheres, que são mães, outras não são mães, é quase uma crônica o último conto. E também ficou bem legal. É um livro mais leve. Joia, joia. Linda. Oi? Alguém falou? Oi, Del, é Mauro. Oi, Mauro. Olha, como eu te falei sobre esse livro das histórias que nem sempre as mães contam, eu acho que queria te provocar, aquela história do amante árabe, eu acho que ela por si só já dava um belíssimo livro. Dava, não dava? Se eu esticasse, né? Dava não, eu acho que dá. Eu acho que você deveria pensar nisso, se isso é possível, porque é uma história muito interessante. Pois é, tem tudo isso. Da mesma forma que a casa de 365 janelas me cobra uma continuidade da Noêmia, porque da Noêmia ficou meio Abriu uma perspectiva para ela. Sim. Poderia ser. Pois é, eu acho que o amante árabe daria trabalho, porque eu teria que pesquisar jurisprudência, mais aprofundar naquilo, mas seria bem legal mesmo. Porque eu termino o conto assim, meio drasticamente, né? Então, não por isso, porque eu acho que ele é muito criativo, é uma história com vários momentos e que tem uma expectativa legal ao longo da narrativa, que eu acho que dava para muito mais do que ele fazer parte de um livro de contos. Ele tem potencial para ser um livro muito bacana. Tá vendo? Tem um futuro com as coisas aí. O Mauro que está me questionando, ele é engenheiro e especialista em rede de dados, não é isso, Mauro? Sim, fui, né? Fui. E então, porque é um dos meus, que a gente chama de leitores beta, são pessoas que eu peço para darem uma lida antes de eu... E esse livro da inteligência artificial, que depois nós vamos falar, ele foi muito trabalhoso. E uma das pessoas que me deram o impulso inicial foi o Mauro, que também, por acaso, tem casa aqui em Conservatório. Ele só mora por acidente no Rio de Janeiro. Então. Mas tinha que estar aqui. Bacana. E me diz uma coisa, é possível nós encontrarmos a nossa mãe, o Fernando encontrar a mãe dele, a Joana encontrar a mãe dela no livro sobre as histórias que as mães nem sempre contam? Pode ser que sim, no bate-papo das mães. Entendi. Porque as histórias são muito específicas. O amante árabe, por exemplo, a mulher tem 2 filhos de um cara completamente diferente do marido dela. Ela trai o marido, né? O marido é louro, com olho azul, ela é loura de olho azul, descendente de suíços, ele de... São todos 2, e ela, o chefe, ela não pode ter filhos com o marido, por uma incompatibilidade genética, mas ela quer ter filhos, então ela vai e deixa rolar com o amante. E o amante árabe é um cara com a barba cerrada como a sua, entendeu? De cabelos, é um árabe. E as crianças, tanto a menina quanto o menino, nascem com a cara do pai biológico. Não tem nada a ver. Mas, bom, aí a história se desenrola ao longo de 20 anos. Aí. Bacana. Del, agora nós vamos para o tão esperado, que acho que todos estão esperando, o romance O Homem Translúcido, que é o lançamento... Elvira Lobato entrou. Minha amiga agora entrou, conseguiu entrar. Legal. Está aqui embaixo. Está conectando o áudio. Vamos lá. Conta um pouquinho para a gente sobre a história. É um livro que acontece no futuro, futurista. E aí, como que surgiu a ideia? Explica para a gente aí os personagens, como que foi o trabalho da narrativa. Falo. Então, esse livro é o seguinte, ano passado eu queria criar um livro com uma personagem, eu gosto de personagens femininas, né? Todos eles são assim. Percebi. Os livros todos são as mulheres fortes, são as mulheres que batalham, são as mulheres... E eu queria fazer
uma mulher, assim, uma coisa de mulher reprimida, sabe? E eu visitei a Turquia e eu conversei com 2 mulheres lá, que eram guias, eu fui sozinha, me juntei em um grupo de espanhóis, uma falava espanhol, outra falava português, e comecei a perguntar sobre como é que era a vida. Eu falei da nossa Lei Maria da Penha, como é que eles lidavam com isso lá, e ela foi contando da ansiedade da mulher islâmica em ter filhos homens, porque a mulher é sempre subjugada, né? Eu pergunto, mas não existe uma lei? Não, as leis protegem a mulher, mas se a mulher denunciar o cara, provavelmente ela vai ser morta pela família do marido. Poxa vida, hein? E ninguém denuncia, apanham caladas. Uhum. Bom, mais ou menos, eu não posso dizer que são todas, porque eu não vivi lá, não vivi no mundo islâmico para presenciar várias mulheres, mas as que com quem eu conversei. E aí depois eu li um outro livro também sobre o Islã, do Ali Kamel. Bom, isso. Aí eu vim para o Brasil, eu vou fazer um livro sobre isso. Isso era outubro. Eu cito isso na abertura do livro aí. Uhum. E eu assisti uma entrevista do Pedro Bial Não, primeiro eu vi um vídeo na Netflix, um documentário, que saiu até, não está mais na Netflix, chamado AlphaGo, que era sobre uma máquina que o Google construiu em 2017 de inteligência artificial, que teve como objetivo ver se conseguia derrotar alguém no jogo do Go, que é um jogo milenar chinês, ensinado em países asiáticos, né, para as crianças nas escolas, as crianças pequenininhas, eu pesquisei isso também. E é um jogo, o xadrez é um jogo de progressão geométrica, né? Você vai abrindo as possibilidades. O Go já é um jogo que exige intuição, emoção, inteligência, né? Então, nunca vai se repetir uma jogada, você nunca vai ter um gambito da rainha, provavelmente no AlphaGo, né? Você deve ter visto aí a série. Aí, eu fiquei impressionada com isso, porque o cara perde 5 vezes, o sul-coreano Lee Sedol, que é o campeão mundial, e ele perde 5 vezes para a máquina. Olha e ele só. chora no final. E ele diz que quem perdeu foi o ser humano. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí logo em seguida eu vi a entrevista no Pedro Bial do Kai-Fu Lee, que é o autor de Inteligência Artificial. Aí fui comprar o livro do cara, que eu adorei. É um chinês que lançou o Google na China, foi o cara que levou, foi diretor. E aí eu digo, nossa, aí eu fiquei, caramba, eu vou enfiar essa mulher muçulmana no tempo da inteligência artificial. Eu sei, você não tem como saber como que você cria, por que você cria, né? Você vai criando, né? Aí quando vê... Pois é, eu fiquei imaginando isso, uma coisa tradicional, eu tinha que dar um passado para ela, né? Para Norá, que é a nossa personagem principal, uma brasileira de origem muçulmana, uma engenheira de algoritmo. Fui pesquisar tudo aquilo que o Kai-Fu Lee escreve no livro dele, todas as tendências. Agora, quando eu mostrei o esboço desse livro para minha filha, para a mais velha, para a Helena, que me ajuda, faz umas revisões e tudo, aí ela disse, mãe, isso não é possível, isso não vai acontecer daqui a 10 anos. Eu digo, não, já está acontecendo. Não tem como, drone voador, você está viajando na maionese. Aí agora eu estou mostrando, vira e mexe, eu pego uma reportagem e mando para ela. A Coreia do Sul já está testando drones para táxi, para transporte de pessoas, de 2 pessoas. O iFood, em Campinas, ele já está testando, fazendo teste para entrega de alimento por drone. Sim. Né? Fora agora a China já está usando táxis autônomos. Isso saiu ontem na CNN, uma coisa dessa. Então, eu acho que eu botei o livro até adiei demais. Eu acho que 2034, 2037 vai ser agora. Só que eu ponho no livro, minha amiga Elvira está aqui ouvindo, né? Elvira, está ouvindo? Tá. Eu ponho no livro, porque isso é uma discussão que nós tivemos, eu ponho 2 pandemias, porque eu estava escrevendo esse livro e estava no auge quando veio a pandemia, né? Então, eu ficar enclausurada aqui me ajudou muito para escrever. E aí eu digo, fui pesquisar, botei outra pandemia no livro, em 2026.
E aí eu vi, ela disse que é improvável, impossível, isso aí não tem verossimilhança. Eu digo, mas não tem que ter mesmo, estou inventando as coisas, a gente cria, né? Então, foi um livro que me fascinou e eu tive uma preocupação enorme de criar um romance para gerar esse conflito, porque a Nora, ela cria o Ali, o personagem, o homem translúcido, ela cria a imagem e semelhança de um homem muçulmano. Né? E ela até diz a frase, viva Ali, como se ela fosse uma deusa criando, e ela se apaixona pelo cara. Ela tem todas umas complexidades de formação, é uma pessoa muito solitária, né? Que perdeu pai, perdeu mãe, e eu tive que viajar na história dela, e ela se apaixona por aquele ser em realidade aumentada, porque ela usa uns óculos com os sensores, e ela sente tudo, é como se ela tivesse num sonho com ele constante, né? E como ela moldou o Ali com os dados muçulmanos da criação dela, o Ali se torna um macho muçulmano, que quer dominá-la, que quer... Então, é aquela coisa do conflito entre o ser humano e a tecnologia. As relações virtuais, o amor virtual. E o livro, eu acho que ficou bem legal aí. Ficou. O trabalho gráfico ficou muito bonito, eu tenho que parabenizar. Tem verniz na capa, tanto o nome quanto a mulher aqui desse lado, ficou muito bacana mesmo, viu? Parabéns. Muito obrigada, que bom. Isso aí é um trabalho conjunto, tanto da Leda, de Juiz de Fora, quanto da Isabelle, que é a menina de diagramação. No Rio Grande do Sul. Oi. Oi, Mauro. Olha só, a capa ficou uma maravilha mesmo, mas eu queria fazer um registro do seguinte. A personalidade dessa protagonista, da Nora, é uma coisa fantástica, porque você carregou nela toda aquela carga de mulher muçulmana e tudo mais, e geralmente as pessoas que têm esse fardo, né, elas acabam tornando pessoas, vamos dizer, com algum tipo de recalque, com algum tipo de comportamento vingativo. Amargo, né? Amargo. E, no entanto, é um... Mauro, congelou. Congelou, parou. Ok, daqui a pouco ele volta e aí ele pode continuar a questão sem nenhum problema. Tá ok? Enquanto isso, Del, foi devido a essa viagem que você teve contato na Turquia, que você teve essa vontade de escrever sobre o Oriente Médio ou não? Foi? Foi muito fascinante. Sim, foi muito fascinante. Nossa Senhora, a Turquia é um lugar muito bonito. Istambul é uma energia maravilhosa. Fiquei fascinada por porque carrega de história, né? De religiosidade, de cultura. Foi muito, muito fascinante. Eu vi, na realidade, o livro, inicialmente, ele ia se chamar O Último Lugar à Mesa. Por quê? Quando eu comecei a viajar na história. Eu estava no café da manhã, lá, tomando meu café sozinha, e vi uma mesa com 4 mulheres de véu, né? Sendo que 3 estavam a mesa assim quadrada. 3 sentadinhas, bonitinhas, e uma, assim, querendo fugir, sabe? Que está na quina, assim, da mesa, e está incomodada de estar ali. Elas falavam alguma coisa para ela se aproximar, ela arrastava a cadeira, mas ela queria fugir. Aí eu comecei a imaginar aquela mulher, eu digo, essa deve ser uma dessas, né, que entre mulheres ela se sentia, não tinha lugar para ela na mesa, de repente eram os irmãos que tomavam espaço, e ela tinha que sentar no bico, ela comia por último. Eu comecei a imaginar isso, entendeu? A ideia da mulher muçulmana, da coisa, surgiu a partir dessa imagenzinha que eu vi ali. E por aí que eu fui começar a pesquisar mais. Mas com certeza, viajar é bom demais, né? A gente quando viaja vem com umas histórias, umas coisas diferentes. Bacana. Mauro, você já quer terminar de falar? Desculpe te interferir. Imagina. Mauro?
Você congelou, Mauro? Ele continua. Não, Desative seu microfone, Mauro, por favor. Bota o microfone. Ixi, agora a imagem dele sumiu. Pronto. Oi. Acho que foi. É porque você tinha congelado. Mas não, era isso mesmo. Eu queria elogiar pelo temperamento na Norá, e que isso é um traço seu que já veio do livro da Casa de 365 Janelas, que até os personagens que eram para ser vilões assim terríveis também tinham a sua humanidade. Então é um traço muito bacana que você bota, que é seu também nesse livro. Muito bacana. Que bom, obrigada. Muito legal. Que bom, muito obrigada, Mauro. Fora que o tema que você escolheu, Del, futurista, ele está em alta ultimamente no mercado literário, né? Só que, diferente de outros livros que eu já vi, a sua sinopse, ela parece ser bem redondinha. Então, você fez uma pesquisa longa para chegar no livro, teve outras pessoas que olharam para ver se não tinha nenhum ponto da história ali que fugisse, enfim. Como que foi essa construção? Não, fiz sim. Então, quando eu estava falando isso, de construir um romance, porque, foi parênteses, tem duas pessoas que leram meu livro aqui em conservatória, que eu queria muito que elas lessem, que é a mãe da Gisele, que está aqui, que tem 94, 95 anos, a Nete, e a mãe de uma outra amiga, Regina, Soninha, que tem a mesma idade, 94, elas têm diferença de um ano de uma para outra. Então, a Soninha tem Facebook, não usa muito, mas já a Nete é uma leitora, e aí foi muito engraçado, porque a Nete parou quando viu a Norá se apaixonar por um robô, que isso é inadmissível. Não entrava na cabeça dela, acabou o interesse pelo livro, ela não leu. E já a Soninha leu até o final, gostou do livro, mas só assim, aquilo ali, será que ele era real ou ele não era real? Porque tinha hora que ele parecia um homem, tem hora que ele não parece, ele é um robô. Então eu digo, poxa, que bom. Se eu peguei uma mulher de 94 anos, que assimilou e ficou na dúvida, e ela é muito inteligente, ela fala alemão, ela é arquiteta, entendeu? Fala não sei quantas línguas, é uma pessoa muito legal. Se ela leu o livro até o final e ficou confundida com o personagem, né? É sinal que eu passei minha mensagem, porque o objetivo era que ele parecesse um homem de fato. Legal, né? Mas não é. Uhum. Outra coisa. Aí eu pesquisei. Então, por exemplo, a Elvira que está aqui, não sei se ela vai querer falar alguma coisa, ela leu e ela disse que aquela coisa, ela gostou do livro, me deu força, a Elvira sempre me deu força e tudo, mas aí veio falar da coisa da pandemia, que você não vai dar spoiler não, hein, Elvira? Da pandemia, da segunda pandemia, de não ser viável, né? De não ser factível, não ser... O que você disse, Elvira? Bota aí o som. Só um minutinho que vai ser enviado um convite para ela. Prontinho, pode ativar seu som, Elvira. Oi. Olá. Oi. Bom, não, eu queria aproveitar só essa oportunidade aqui para parabenizar a Deolinda, a quem eu conheço há mais de 30 anos, que é uma pessoa muito guerreira, muito criativa e que, enfim, buscou um outro caminho para ela, já nessa estágio da vida que eu e ela nos encontramos. Então, eu acho que ela é um exemplo muito legal. O livro, O Homem Translúcido, é uma ousadia, porque é uma visão de cada um do futuro, né? E ela está lembrando que realmente eu falei para ela, Del, você está exagerando. É impossível imaginar uma pandemia, um vírus que vai destruir, sei lá, acho que 1,5 bilhão de habitantes. E ela riu. Isso é um romance. O romance você tem que soltar a imaginação. Ela está certa. Eu desejo muito, muito, muito sucesso, minha amiga. Obrigada, Elvira. Obrigada. Bacana. Então, Del, essa era justamente a Elvira deu uma deixa para a minha próxima pergunta. De onde vem tanta imaginação? Que você é uma mulher
baita criativa, tanto na sua vida pessoal quanto nos livros. E é possível que você criou várias coisas para o leitor pensar, nossa, é impossível isso aqui. E quando o leitor vê isso, ele fala, eu quero ler, eu não quero parar de ler agora. Você faz algum exercício, tem alguma dica, enfim, como que nasce essa criatividade da Deolinda? Rapaz, isso é uma pergunta muito difícil. Não sei. Você... juro que eu não sei. É por isso é da inquietação. Eu acho que é da inquietação, entendeu? Eu acho que é o fato de eu não... Eu acho que você não para nunca na vida. Você aprende até morrer, até o último minuto. E parar é estagnar, né? Então, mas como é que você vai dizer de onde vem criatividade? Eu não sei. Eu não sei. Talvez é porque eu leio muito, eu observo demais. Talvez o jornalismo tenha despertado tudo isso em mim, né? Eu me lembro quando eu estava na Folha de São Paulo, acho que eu ainda estava lá. Então, eu caí num plantão de fim de semana e me botaram para cobrir um tremor de terra em Angra dos Reis. Uau! E tinha... os tomógrafos marcaram 4 graus, não sei que das quantas, a terra tremeu, lá tem usina nuclear, o chefe Severino disse, Del, tá aí o carro, vai para Angra. Isso foi em 88, 89, não lembro. Aí fui para Angra. E lá aquela coisa, pesquisa daqui, pesquisa ali. Eu sei que eu acabei ficando 9 dias em Angra dos Reis. Esse plantão que seria de sábado se prorrogou para o domingo, minhas filhas, o pai teve que pegar, aquelas coisas todas. Aí, e lá, um falava alguma coisa, aí chegava o geólogo dizendo que o desmatamento da Mata Atlântica na Serra do Mar poderia estar provocando terremoto. Eu nem pensei na hora que era uma coisa absurda, mas o cara era professor da Universidade Federal de São Paulo, da USP, e aí eu botei, desmatamento provoca tremor de terra em Angra dos Reis, aquela coisa. E o jornal dava aquelas manchetes. Quando eu voltei para a redação, os colegas disseram, Del, você acabou com o Angra dos Reis. Você destruiu tudo em Angra dos Reis. Mas a criatividade ajuda, né? Eu acho que mas é inquietação mesmo, de querer ver a coisa, ver a vida. Tomara que eu continue assim. Bacana, sim, sim. Del, agora eu quero que você fale o que você espera do Homem Translúcido. Olha só, eu acho que esse livro dá para fazer um filme, como dá a Casa das 365 Janelas. Eu acho que esse livro, se aproveitar a oportunidade da época, porque daqui a pouco ele já está banal. Daqui a pouco a inteligência artificial está tomando... Desculpem, aí vai a minha criatividade. Você acha que a vacina de Covid, em 3 meses, 4 meses que surgiu, você não está vendo o nome de um cientista, você não tem o Albert Sabin, você não tem um grupo de cientistas, você tem não sei das quantas, Pfizer, da tecnológica, isso é inteligência artificial. Sabe, a coisa está num ritmo que a média das pessoas não se toca nisso. Mas toda a nossa postagem, o que a gente faz no Facebook, o que acontece no Instagram, é tudo manipulado, tudo de acordo com... Sabe? Então, esse livro, ele está no momento atual. Eu esperava que ele virasse um filme. Como eu esperava que a Casa de 365 Janelas também virasse. Legal, legal. Mas também o que importa é isso, ele andando, as pessoas lendo. Né? Legal. Já pensou se vier uma pandemia em 2026, eles vão dizer que aquela mulher escreveu aquilo lá? Exato. Os Simpsons não fala que prevê as coisas, Deolinda também pode. Del, agora a Cristiane Rezende, aqui da Escortece Editora, tem uma pergunta para você. Cristiane, fique à vontade. Congelou. Ela está com um probleminha técnico. Oi, Cristiane. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. Descongelei. Del, você está mostrando, né, como ele aqui acabou de falar, você parece, né, tem uma vida fascinante aí, né, morando aí em conservatória, com toda essa atividade, com todas as coisas que você tem escrito, com toda essa carreira que você já apresentou aqui para a gente, né, como jornalista.
Conta aqui para mim como é que você organiza o seu tempo em relação à escrita, né? Você costuma ter assim uma rotina para escrever? Porque tem autores que, né, tiram um tempo do dia, eu escrevo só de manhã, eu escrevo só à tarde, eu escrevo só à noite. Como que é você, né, como escritor, em relação ao seu tempo de escrita? Quando eu voltar a escrever, como eu fiz todos esses 2 últimos anos, eu gosto de caminhar de manhã. Então, aqui tem um lugar que a gente caminha, que dá uma volta de 6 quilômetros no meio do mato, eu faço minhas meditações, minhas orações, meus mantras, no meio da estrada, volto, acordo cedo, não sou de dormir tarde, só quando vai para a farra no fim de semana. Mas normalmente dia de semana. Acordo e tenho por hábito de escrever de manhã, até a hora do almoço, aí almoço, tiro aquela sonequinha, que eu gosto de fazer uma cesta de 20 minutos, meia hora, e aí depois eu volto para escrever, normalmente de 2 até as 5. Tenho uma rotina. E às vezes ultrapasso esse período, porque aí eu descanso a cabeça para ver umas séries, 7 horas da noite, ver um filme, uma coisa assim, entendeu? Mas eu acho muito importante, eu sempre botei umas rotinas para mim, porque você cria o hábito, né? Nem que seja para escrever um parágrafo, mas fico ali batalhando. Mas normalmente eu não tenho muita dificuldade de escrever, eu escrevo muito rapidamente, entendeu? Com muita facilidade e sai. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã com alguma coisa na cabeça. O personagem me tirou da cama, isso é verdade, o pessoal fala, né, que o personagem te domina. Na casa de 365 janelas, que eu mexi com coisas do candomblé, com os negócios lá, sabe, onde os negros, os trabalhos que eles faziam, a maldição sobre a fazenda, nossa, aquilo, eu acho que eles apareceram para mim assim durante a madrugada e me tiravam da cama, era muito legal. Foi um livro que me deu muito prazer de escrever. Bacana. E foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o primeiro. Que legal, bacana. Agora, Deolinda, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Essa pergunta estava um pouquinho mais para frente, mas eu estou muito curioso. O que você acredita do futuro? Você diz o quê? Pessoal? Pessoal e mundial. Mundial? Olha, eu penso que a gente está vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Muito difícil no mundo. Eu acho que essa coisa, quando eu boto a pandemia lá, de 26, por causa do meio ambiente, a Terra não tem condições, não que a gente não tenha espaço na Terra para espalhar a população que existe, mas a forma como nós nos estruturamos, esses centros urbanos, essas grandes cidades, esse esgotamento, e se a inteligência artificial avança do jeito que está avançando, que promete avançar, não vai ter emprego. Então, acho que o problema maior não é a falta de espaço nem de terra, é a falta de emprego que vai acontecer, entendeu? Porque você, imagina, táxi, entregadores de pizza, de tudo ser drone, e é o que vai acontecer. Então, é um futuro, eu não sei, é muito difícil. Eu acho que essa coisa de pandemia, não sei, prefiro não falar não, porque eu vou me posicionar aqui de uma forma que de repente não pode ser muito legal. Mas é muito assustador. Eu temo só pelos meus netos, entendeu? Meu netinho. Minhas filhas já estão encaminhadas, mas eu acho que essas crianças aí de hoje é que vão disputar um espaço muito exíguo, muito complicado no futuro. Isso é que eu penso. Mas eu acho que está todo mundo perdido nesse momento, não está, não? Eu acho que tá tem razão, verdade. Né? Uhum. É algo totalmente novo para todos, né? Nunca ninguém viveu isso, então nós estamos aprendendo a cada dia, errando, acertando, nos aperfeiçoando, e o que você falou é verdade. Daqui a um tempo as profissões vão ser completamente diferentes do que são hoje, e o mercado vai ser escasso. Só vai sobreviver quem é quem mexe com a tecnologia. Os donos do poder, como já estão sendo, entendeu? Você vê que as sociedades, os investimentos, as empresas de biotecnologia, por isso que eu prefiro ficar no meio do meu mato aqui, no meio de conservatório, a gente cantando, tocando violão. Tá certo, isso é muito gostoso.
Del, agora nós temos uma parte diferente aqui do nosso bate-papo, que é o bate-bola. Eu falo e você responde. Ok? A primeira coisa que vier na sua cabeça. O que você gosta além de ler e escrever? Cantar. Cantora, que legal. Bacana. Dançar também. Ótimo. Com tantas serestas, né? Você tem algum lema ou pensamento que você carrega na sua vida? Eu penso assim, não tem que ter medo. Você tem que ter cautela, mas medo não tem que ter. Então, eu não me vejo com medo de nada. Eu nunca tive medo de nada. Resposta bonita, hein? E corajosa. Uma paixão. Minha família, minhas filhas, meus netos, minha irmã, minhas sobrinhas. Tinha certeza que você ia falar das filhas e dos netos. Qual é o desafio da Deolinda? O desafio da Deolinda é conseguir uma grande editora, uma agente literária, entendeu? Que me represente e que eu possa só ficar falando, escrevendo e alguém divulgando, fazendo tudo. E meu livro ser badalado. É o desafio da Deolinda. Eu acho que esse é o sonho de vários autores, viu, Del? De todos. Me fala um escritor do seu coração. Ai, gente, olha, o que ficou na memória, né? A primeira coleção de livros que eu recebi, que foi do meu avô, que eram os Irmãos Grimm. Nossa. Contos e lendas dos Irmãos Grimm. Né? Todas as lendas que a gente aprendeu, e eu tenho essa coleção até hoje, que ela vai ser restaurada agora, eu descobri um restaurador bem legal, que é aquela capa de couro, com fiozinho dourado, com as imagens. Então, eu fiquei com isso. Depois você parte para Machado de Assis. Eu não tive chance de ler demais na adolescência, porque a vida, eu lia muito gibi, eu trocava na banca da esquina, o dia da passagem, que minha mãe me dava para ir da escola, do Engenho de Dentro para o Meia, aí eu pegava, ia na banca e comprava um gibi, e o dono da banca deixava eu ficar trocando os gibis, entendeu? Então eu lia a banca inteira. Então, meu vício de leitura começou com revista em quadrinhos. Não tinha dinheiro para comprar livro, assim, eu nem tinha essa tradição ali na família, não tinha. Sim. Minha mãe lia, mas a gente não tinha livros em casa, eu adoro ter livros em casa. Então, por que eu estou falando isso tudo? O que você me perguntou? O seu escritor do coração. E aí depois você vai crescendo. Por exemplo, eu adorei Aldous Huxley, Isaac Asimov, Machado de Assis, Agatha Christie. Era uma miscelânea, entendeu? Mas li muito, sempre li muito. Um dia eu comecei a ler um livro Americaná, de uma escritora, eu não sei se é Senegal. Bem legal o livro. A mulher escreve muito bem. Muito bonito. E muitos autores novos aí, né? Muita gente. Sim. O Brasil é uma riqueza muito grande na escrita. E a escrita, eu penso, o que é a coisa mais difícil, não é só o fato de ser independente, é porque você, por exemplo, para mim a literatura é a arte mais difícil de se propagar. Se você bota uma música numa rádio, num trap, milhares de pessoas ouvem ao mesmo tempo. Né? Você faz uma escultura, uma pintura, bota no museu, dezenas de pessoas, centenas de pessoas passam ali ao longo do dia. O livro é solitário. Tudo bem que está digital, você pode estar em Kindle, mas é um por um lendo. Então, o caminho é muito mais difícil. Né? É muito mais difícil. Eu imagino que meus livros, daqui a uns 10 anos, eles possam ser comentados. Que bacana. Del, eu sei que é difícil falar só um, pode falar mais de um, não tem problema. Um livro que marcou a sua história. Nossa, foram tantos. Bate-volta é difícil. Você tende a lembrar dos mais recentes, né? Não sei, eu sempre gostei de biografia. Ixi, Maria, tem tantos livros. Tinha coleção do Monteiro Lobato. Deixa eu ver um só. Não, eu já naquela época eu gostava dessas coisas. Que foi do Admirável Mundo Novo. Foi na mesma época que eu li, em 1984, Admirável Mundo Novo. Fiquei muito fascinada por os dois.
Legal. Qual foi o último livro que você leu? Ainda estou lendo, né? O Barack Obama aí. Ah, Comprei. sim. Agora eu quero que você me fale um momento marcante seu no jornalismo. No jornalismo foram tantas coisas. Nossa. Uma vez eu consegui burlar a segurança e entrevistar Ah, não, foi marcante, agora eu vou lembrar. Eu trabalhava no Jornal do Comércio, e o Jornal do Comércio era um jornal, era celeiro de jornalista. Um bando de gente que está hoje aí na economia saiu de lá. Grandes nomes, inclusive. Só que a gente não tinha credibilidade perante as fontes, né? Então, eu cheguei numa entrevista, o Geisel ia participar de um almoço, né? Na época, ele ainda era presidente, já tinha saído da presidência, já tinha saído. Então, não me lembro onde foi, não, acho que foi 86. Não. Aí ele ia participar de um almoço numa Câmara Brasileira, lá qualquer, lá no Rio de Janeiro, e eu cheguei, os jornalistas todos, a Gazeta Mercantil, da Veja, do Estadão, do Jornal do Brasil, né? E eu do Jornal do Comércio. Eu disse, e onde é que o Geisel já falou? Não, ele não quer falar com ninguém, não vai falar com ninguém. Eu disse, tá legal. Aí eu olhei assim, as mesas montadas, então tinha tipo como se fosse uma base com várias pernas, né? Naquela mesa principal ficavam as autoridades. Aí eu entrei, a porta ainda não tinha sido aberta, eu burlei as coisas e fui ver o lugar onde o Geisel estava sentado. Fiquei ali na porta. Quando abri, eu entrei, fui igual a manada, né? Blum, me sentei, assim, ó. Fiquei com o Geisel assim. Ele aqui e eu aqui. Aí eu puxei papo com ele. Ah, presidente, o senhor gosta de vinho branco, não sei o quê, eu também gosto de vinho. E aí comecei a puxar assunto, comecei a puxar entrevista e comecei a anotar. Aí os coleguinhas lá, top, entendeu? Não falou comigo, não vai falar com você. Ele nem me perguntou de que jornal eu era. E aí eu fiz uma grande entrevista com ele, mas depois todos vieram me perguntar o que ele falou. Eu disse, leia amanhã no Jornal do Comércio. Foi divertido isso. Del, me fala um sonho seu que é possível, mas que a Del ainda não realizou. Me tornar uma grande escritora. Sim, bacana. Essa pergunta que muitas pessoas têm medo, até eu tenho medo de fazê-la de vez em quando. Você tem medo da morte? Eu tenho medo de sofrer. Sim. De morrer não tem alternativa. É a nossa não certeza. Não quero dar trabalho para ninguém, né? A gente não quer sofrer. Não quero ter uma morte igual a da minha mãe, não quero sofrer. Entendi. Mas deu um infartozinho assim, puf! Rápido. Né? Rápido. Tá certo. Tem mais algum livro na gaveta? Tenho 3 coisas aqui na cabeça. 3. Meu Deus! Mas assim, eles estão brigando, mas daqui a pouco eu vou sentar. Eu tenho um por enquanto, chama 10 minutos, mas é um negócio aí, não dá para falar ainda não. Sim, não, tudo bem. Agora eu quero que você deixe um recado final, já estamos indo para o final da entrevista, para os seus leitores, para as pessoas que estão aqui e para os seus futuros leitores, uma mensagem de paz. Olha, obrigada aos amigos que estão aqui, que apareceram. Estou vendo Valéria, estou vendo a Fernanda aqui, Manuel, Fernanda Sá, acho que é de conservatória também, não é, Fernanda? Não. Minha irmã, né, que está aqui me acompanhando também, Mauro, leitor de primeira hora, Manel, já falei, e uma mensagem de paz. Paz, eu não sei, eu acho que a gente tem que fazer ao próximo aquilo que você quer que façam para você. Sabe? Eu acho que a única solução é essa. Tem que ajudar, você tem que dividir, você tem que partilhar. A ganância desse nosso país é absurda, dos nossos empresários. Então, a gente ter paz significa você não sair com culpa, porque você está comendo e o outro do lado está sem ter o que comer. Aí é impossível ter paz nisso, né? Verdade. Mas eu não tenho receita da paz, não. Bacana. Del, foi um prazer conversar contigo. Não, eu que agradeço a conversa com vocês, foi ótimo.
É um ser humano fantástico, carregado de muita história. Parabéns, viu? Agora vocês leiam meus livros, sim. Viu, Cristiane? Depois você me diz o que você acha, quando você puder. O João também. Então, os livros. Porque o pessoal que está aqui embaixo acho que já leu. A Valéria ainda falta. Legal, legal. Só fazer a última propaganda. O livro Depois das Estações, Histórias que Nem Sempre as Mães Contam, e também O Homem Translúcido, que foi o lançamento de hoje, No Tempo da Inteligência Artificial. E também e a Casa de 365 Janelas, que eu não tive chance de colocar aí para participar com vocês. Sim. Mas é um livro que eu gosto muito. Legal. Foi o primeiro, né? É. O primeiro a gente não esquece. Então, esses livros estão disponíveis na Galeria do Livro. Acesse www.galeriadolivro.com.br. Nesse momento agora, eu peço que todos desativem os seus microfones e para essa grande escritora e para esse grande ser humano, vamos dar uma salva de palmas. Obrigada, você. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E nos vemos no próximo lançamento. Até a próxima. Até, querido. Obrigada a todos vocês. Tchau. Parabéns. Tchau.